oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos pedindo, então, tudo que pertence ao sustento e às necessidades, então, da vida. Eu me atinei agora de gravar a reunião, né, por causa a aula, né, por causa do Andriel, que está perdendo ela, né? Então, eu marquei aí para gravar, tá? Acho que aparece para vocês ali no canto também, da tela que está gravando. Não? Aparece lá uma tarja vermelha gravando? Sim. Ok. Tá bem. Então tá, eu estou gravando justamente, agora eu lembrei do Andriel, né? Eu não tinha gravado nenhuma aula ainda, pensei, vamos usar, vamos ver como é que fica isso aí, né? Para depois o Andriel, que hoje está, né, se despedindo da avó dele, possa ter alguma coisa dessa aula também. Então, indo então adiante, a quarta petição, então, quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que é que nós estamos pedindo? Estamos pedindo, né, tudo que pertence ao sustento e às necessidades, então, da vida. E ali inclui tudo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte fiel, quer dizer, o esposo, né, fiel, ou a esposa fiel, né, o cônjuge, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo de paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes, tá? E tem vários textos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo, na vida pessoal, profissional, cada um sempre tem a sua responsabilidade. Vocês vão ter a responsabilidade. Vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que fazer cursos, se preparar, se dedicar. Mas, por outro lado, se Deus não abençoa a gente no estudo, na dedicação, no trabalho, até não adianta a gente ser formado, por exemplo, um engenheiro, né, um especialista em alguma área, um doutor em alguma área, se Deus não oportuniza ou não nos abençoa e permite que a gente possa ir bem no trabalho, certo? Porque mesmo quem tem a sua formação, né, ele pode, na sua fragilidade, cometer erros assim que venham assim, talvez o condenar como profissional, talvez onde ele tenha até que abandonar a sua profissão, certo? Então, a gente sempre precisa da bênção de Deus. Então, quando eu oro o pão nosso cada dia, eu estou pedindo o quê? Tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida. Uma outra coisa importante aqui também, agora indo para a quinta petição, quando eu oro, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que nós estamos pedindo? Que Deus nos perdoe assim como a gente perdoa os outros. Que Deus nos perdoe assim como a gente perdoa, então, os outros. Eu quero, assim, citar, quem é que de vocês acompanhou o culto do final de semana passado? Quem é que de vocês acompanhou o culto do final de semana passado? Eu. Presencialmente ou pela internet, né? Alguém acompanhou pela internet o culto da semana passada? Não. De vocês, alguém? Se alguém, pode levantar a mão daí, se alguém assistiu o culto, acompanhou ele pela internet. Não, nem pela internet. Mas fica aí o convite, que pena, né? Porque eu queria fazer alusão ao evangelho do final de semana passado, que quem participou do culto talvez lembre, né? A história do empregado mau, né? O empregado mau, né? Ele deve uma conta grande, Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante, ele tem uma dívida impagável com o patrão, com o seu senhor, né? Uma enorme dívida ele tem com o seu patrão, né? Com o seu senhor. Aí o que acontece, né? O patrão chama ele para pagar e diz assim, olha, paga-me o que me deves. Então, você me paga o que me deve. E aí ele disse, clamando ao Senhor, ao patrão, diz, olha, ser paciente comigo e eu vou te pagar, né? Eu vou te pagar, né? Ser paciente comigo e eu te pagarei. O interessante é a dívida, né, que ele tinha. Ele devia 60 milhões de dias de trabalho pro patrão. E aí ele pediu perdão, né, por essa dívida de 60 milhões de dias de trabalho. Então, o que é 60 milhões de dias de trabalho? Eu vou fazer a conta que 60 milhões dividido por 365 dias.
Então, isso significa 164.383 anos de trabalho. Era a dívida do cara. Eu pergunto para vocês, quando ele iria pagar essa conta? Hein, Guilherme? Quando é que ele ia pagar essa conta? Nunca, diz a Luísa, né? Tá? 164.383 anos. E uma pessoa vive quantos anos? Em condições de trabalhar. A vida útil profissional de cada um é quanto tempo? A gente sabe que, né, é pouco tempo, né? Talvez 30, 40 anos, ou quem sabe um pouco mais, né? 30, 40 anos ou um pouco mais, né? Talvez, quem sabe, alguns chegam até 50 anos. Mas é bastante 50 anos trabalhando, mas em todo caso, vamos dizer 20, 30 anos, então, de trabalho. Esse seria a vida, então, profissional, então, né, da pessoa. Agora, 164 mil, então ele não ia pagar nunca. E aí, o que fez o patrão? Ele perdoou a dívida dele. Ele disse, está muito bem, então, a tua dívida está perdoada, pode ir. Aí, o que ele fez? Bom, em primeiro lugar, para vocês entenderem, quem é o patrão da história é Deus. Quem é esse que deve os 164 mil anos de trabalho? Somos nós para Deus. E nós não podendo pagar, Jesus pagou por nós. E assim Deus nos perdoou em Jesus a nossa dívida, a nossa conta. Então, Jesus, nós somos perdoados. E aí, o que acontece? Aí ele saiu para a rua, faceiro, tá louco, né? Agora estou perdoado, né, da dívida. E aí ele encontrou logo na rua alguém que devia para ele 100 dias de trabalho. Quanto dá 100 dias de trabalho? Quanto dá 100 dias de trabalho? Hein, Cauã? Quanto dá 100 dias de trabalho? Cauã? Eu não sei. Cauã. Cauã, quanto dá 100 dias de trabalho, Cauã? Que bronca, né? Milena, 100 dias de trabalho. Quanto dá 100 dias de trabalho, Milena? E a câmera, Milena? Cem dias de trabalho, quanto tempo dá? Guilherme? 100 dias? Oi? 100 dias? É. 3 meses e alguns dias. 3 meses e pouco, né? Se não fizer sábado e domingo, trabalhar direto, né? Sem feriado. Dá 3 meses e pouco, né? Dá uns 90 e mais alguma coisa, 3 meses e 10 dias. Mas tem que trabalhar direto, sem folgar. Bah! Mas é pouca dívida, não é muito, né? E aí ele encontrou o cara na rua, esse cara, né? Depois de ele ser perdoado por essa dívida, encontrou um que devia, então, 100 dias de trabalho para ele. E aí ele pediu assim, diz, olha, né, paga-me o que me deves. E aí ele fez o mesmo pedido que ora ele fez para Deus, me perdoa, né, ser paciente, aliás, né, e eu vou te pagar, dá um tempo que eu vou pagar. Né? Ele teria condições de pagar? Teria. Mas ele teve paciência com o próximo? Não. Ele jogou ele na cadeia, né, até que pagasse toda a dívida. Então, diante disso, eu digo assim para vocês o seguinte, né, que assim como Deus nos perdoa de uma conta impagável, Deus espera que a gente perdoe aqueles que pecam contra nós. Então, quando a pessoa não perdoa o próximo, isso quer dizer que ela não reconhece o tamanho da dívida que ela foi perdoada por Deus. Então, não importa aquilo que a pessoa fez, né? Aí eu vou colocar uma história assim complicada. De repente, uma mãe abandona um filho num vaso lá de um shopping para morrer. Eu perdoo ou não perdoo essa mãe? Deus espera que eu perdoe. Assim como Ele nos perdoa de uma conta impagável, que a gente perdoe essa mãe dos 100 dias de trabalho, ou seja, dos seus erros cometidos também. Ou esse pai, ou as pessoas. Certo? Seja o que for, por pior que seja. Por exemplo, de repente um criminoso acabou tirando a vida do meu filho. Puxa vida, que bronca, que situação horrível e triste. E agora eu perdoo esse criminoso?
Assim como Deus me perdoa, eu vou perdoar, né? Não importa se é 3 meses de trabalho, é 1 ano, não importa a dívida, conta aos nossos olhos, aos olhos humanos. Assim como Deus perdoa, então nós precisamos perdoar. E quando a pessoa não reconhece o perdão de Deus, ela também não vai ter coragem de perdoar quando alguém peca contra a gente. Por exemplo, alguém, de repente, fere vocês, machuca vocês. Vou colocar uma história bem ruim. De repente, né, um criminoso ataca vocês e atira em vocês, e vocês ficam ali deitados no chão, e vocês estão morrendo, e o criminoso está ali zoando da cara de vocês, ainda enquanto vocês estão morrendo. O que vocês fariam nesses instantes finais da vida? Eu ia rezar para Deus. Vocês xingariam o criminoso? O que vocês fariam? Vocês gritariam para ele ou ainda iam tentar matar ele se tivessem chance? O que vocês fariam? Claro que a história que eu coloquei é barra pesada. Mas, olhando esse ensinamento que Deus nos traz, né, a Luísa disse que ia tentar matar ele. Luísa, tu tá fraca, tem que se fortalecer mais na fé, viu, Luísa? O que Deus gostaria que vocês fizessem? Que vocês, nesse momento, ainda disserem, olha, eu te perdoo. Que Jesus tenha pena de ti, mesmo que ele fosse ir de vocês. Porque vocês morrendo em Jesus estariam indo para o céu. Agora, certo? Vocês já iam estar no céu. O criminoso, infelizmente, né? Não, né? A não ser que ele venha se arrepender e venha pedir o perdão, então, a Deus. Então, é o que Deus esperaria de vocês, né, Cassiel? Claro que na prática, né, de repente, a gente ia querer fazer o que a Luísa falou, né, na nossa fragilidade. Se tivesse a chance de matar ele também, tu vai morrer também, né? Não sei o quê. Né? Daí a gente assiste aqueles filmes de bang bang, né? Diz, eu vou te levar junto para o inferno. Bom, nós não vamos para o inferno. Mas quem age assim, de fato, vai levar o outro, talvez, junto para o inferno. Certo? Que daí o outro é um bandido, aí o outro se torna um também. Né? O que acaba acontecendo é que os dois acabam indo, então, para o inferno. Tá? É isso que acontece. Isso mostra a falta de fé ou a fragilidade espiritual, então, da própria pessoa. Não sei se alguém tem alguma pergunta com relação ao conteúdo até agora apresentado. Resumindo o assunto da quinta petição, Deus me perdoa que nem eu perdoo os outros. Quando eu não consigo perdoar alguém, isso mostra que eu não reconheço a grandiosidade do perdão de Deus. Porque se eu não perdoo, é sinal que eu não reconheço a minha real situação de pecador e também não reconheço devidamente o tamanho, a grandiosidade do perdão de Deus em Jesus. Então, por isso, o ensinamento de Jesus para nós é perdoar sempre, buscar perdoar sempre. Mas ele fez 10 vezes o mesmo erro contra mim. Não importa, não interessa. Assim como Deus em Cristo nos perdoa, buscar sempre amar e perdoar os que nos perseguem, o próximo, tá? Deus nos perdoa por amor e graça, por causa da morte de Jesus por nós. Ele nunca vai dizer assim para nós, agora fiquem de joelhos 2 horas. Não, agora vocês têm que fazer jejum, penitência, para serem perdoados. Né? Agora vocês têm que aí ficar de joelho, aí se surarem, se castigarem, se chicotearem. Né? Ou não, agora vocês têm que subir esse muro aí de joelho, né? Para pagar os pecados. É que Jesus, ele já foi sacrificado por nós, ele já sofreu por nós, pelos nossos pecados. Certo? Então, Jesus já pagou os nossos pecados. Então, em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Tá legal? Então, vamos adiante, a correção das tarefas, página 138 do Catecismo. Tá? Ali tem uma questão, aí começa embaixo, na coluna, na primeira coluna, bem embaixo, ela diz, leia a história do fariseu e do publicano em Lucas 18, 9 a 14, use a sua imaginação e se transporte para a época em que viviam o fariseu e o publicano, e relate com qual dos dois você mais se identifica e diga por quê. Tá? E eu vou pedir agora, então, para o Cassiel. Então vai lá, Cassiel, tá contigo. Eu vi que ele está feliz, ele está num diálogo aí, né? Tem mais alguém aí próximo dele, né? Essa daí não fiz, pastor. Não fez esta? Ok. Eu vejo que tu está bem feliz, assim, né? Tem alguém perto de você aí também, que está ouvindo, ou está zoando contigo, né? Ou está acompanhando a aula, ou aproveitando também. Um abraço para quem está aí perto de você aí, tá? Mas se concentra na aula. Obrigado. Certo, Cassiel? Tá. Pietra, vamos lá então. Pietra, então leia, responda.
Eu também não fiz essa. Bah. Vamos lá, então, Luan. Tá. O cobrador de impostos, porque eu não julgo as pessoas porque elas são. Tá, como é que tu te colocou na postura do cobrador de impostos? É. Tá. Qual foi a postura dele? Qual era a fama dele? Qual era a situação para o grupo que não leu o tema, para eles entenderem a questão? Agora não me recordo. Que 2 homens foram o fariseu num templo, e daí Isso. os dois foram orar. E daí o fariseu pediu perdão e falou para que não seja igual ao cobrador de impostos. E daí o cobrador de impostos só gritou, pediu para que perdoar ele. Eu não me lembro muito bem a frase que ele falou, mas é mais ou menos isso. Tá, mais ou menos isso, tá? Então foram os dois caras para a igreja. O fariseu, né? O fariseu era o especialista da lei, da palavra, certo? Então seria o pastor na igreja, vamos dizer assim. E o publicano, ele era o funcionário da Receita Federal. Ele tinha fama de cobrar o que era devido, o imposto, e eles cobravam os PF, os por fora, sempre para o bolso dele. Então, essa era a fama dele. Então, era de má fama. Só que esse que tinha má fama chegou com humildade, pedindo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, me perdoa, que nem eu perdoo os outros. O Cauã quer fazer uma apresentação aí na aula, Cauã, né? Quase que fez uma apresentação, não sei do que aí, né? Mas tudo bem. Então, a questão, então, o publicano, que era o cobrador de impostos, né? Ele chegou com humildade, reconhecendo os erros e pecados, pedindo perdão. E o outro, porque ele tinha uma fama, tinha status na igreja, ele chegou todo orgulhoso, se achando mais, tá? Então, agora a questão, com qual dos dois se mais se identifica e diga por quê? Aquele orgulhoso, teimoso, que não reconhece os pecados, o fariseu, ou o publicano que reconhece os pecados e a fragilidade? Né? Então, essa era a questão, tá? E aí, cada um, a resposta aí é pessoal aí, certo? Não quer dizer que vocês venham acertada aí. Tiago 1,17, eu vou pedir agora, então, para o Cassiel ler para nós. Tiago 1,17. Cassiel, tenha bondade. Tiago 1,17 é contigo. Falou comigo, pastor? Isso, eu estou tentando, viu, Cassiel? Tiago 1,17, você é para ler o texto aí. Não, a mãe estava incomodando aqui. Ah, tá. Tiago 1,17. Tudo de bom que recebemos, e tudo que é perfeito vem do céu. Vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Tá, ok, muito bem. Luísa, lê para nós 1 Timóteo 6,8, Luísa. Pastor, eu saí de casa e eu esqueci o catecismo em casa. Ah, tá. Tá ok. Então, Guilherme, então, tenha bondade, lê para nós 1 Timóteo 6,8. Achasse o texto aí, Guilherme? Oi? Pode ler. Ah, tá, sim. Timóteo 6,8. Portanto, se temos comida e roupa, ficaremos contentes com isso. Ok, muito bem. Então, a Júlia, lê para nós 1 João 1,7. Portanto, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus Nos purifica, ou nos limpa, né, de todo o pecado. Faltou essa parte final? faltou. Tá, então tu conclua daí o versículo.
Ok, então, o Roberto, lê para nós, escreva pelo menos 2 coisas que pedimos quando oramos o pão nosso, cada dia nos dá hoje, Roberto. Tudo certo aí, Roberto? Tu congelou aí? Oi, pastor, posso eu falar? É você agora, pode falar. Qual é, pastor? Escreva pelo menos 2 coisas que pedimos quando oramos o pão nosso cada dia nos dá hoje. Eu botei comidas, pedimos comidas e roupas. Tá, então a Milena agora escreva ao menos 3 coisas que são pecado, Milena. A Milena tá com um cachorrinho aí, né? É um filhote ainda, Milena? Sim, ainda é filhote. Apresenta para nós quem é ele. É a Jujuba. A Jujuba? A Jujuba vai ficar grande ou não? Não muito. Não muito? Eu acho. Tá, mas ela tá muito dengosa aí, né? Ela tá bem de boa aí no teu colo, né? Tá bem folgada a Jujuba aí, né? Tá linda. É bonita a Jujuba, né? Imagina a festa aí contigo, com os manos aí, com essa Jujuba aí, né? Essa é uma festa com a família, que legal. Muito bom ter um bichinho de estimação. Então você pode ler para nós a tua questão agora. Tá. Escreva ao menos 3 coisas que são pecado: cobiçar, matar, adulterar. Certo. Bom, a Luísa está sem agora o catecismo, eu vou pedir para o Cauã. Vamos adiante. Deus é um Deus de amor. Escreva em 2 frases, porque Deus nos perdoa os pecados, Cauã. Tá me escutando? Sim. Tá. Perfeitamente. É a 4, né? Isso aí. Eu só fiz uma frase. Então escreve, fala. Peraí, deixa eu ver. Podes ler, Cauã? Sim, peraí. Ai. Porque Deus nos amava tanto e mandou o seu próprio Filho para perdoar todos os nossos pecados. Certo, é muito boa a tua frase. É um versículo bíblico, João 13,16, né, com as tuas palavras. O Luan pode citar mais uma frase da mesma questão, Luan? Coloquei por causa que ele gosta dos humanos e porque ele criou os humanos também. Foi a criatura mais... Tá, mas 2 frases, porque Deus perdoa, né, nos perdoa os pecados. Ok, né, pode ser, né, então tá, mas eu acho que podia ser mais trabalhada a frase, tá, Luan? E Pietra, a questão seguinte, pode ler e responder. 5. Deus espera atitudes de nossa parte em relação aos que pecam contra nós. O que prometemos fazer aos que pecam contra nós. Certo, eu tinha falado, né? Tá, desculpa a interrupção, pode ler aí, Pietra, tá? Eu coloquei perdoar. Isso, perdoar, né? E nunca querer vingança, né? Nunca querer revidar. Perdoar que nem Deus em Cristo perdoa. A gente ora a Deus não perdoa os outros. Número 6, Guilherme. Vou fazer a 6. É a 6, Guilherme. Escreva uma história contando como e o que você fez quando alguém cometeu um pecado contra você. Essa eu não fiz. Essa é a única. Fez a história? Essa é a única que eu não fiz dessa lição. Tá. Tu joga bola? Gosta de jogar bola? Não. Não gosta? Não, mas é bom jogar às vezes um pouquinho. Ou algum esporte tu gosta? Quê? Tu gosta de algum esporte? Vôlei. Vôlei? Ok. Aí de repente alguém vem e é desleal contigo no vôlei.
Aí você, ao invés de se vingar dele, né, atirar a bola na cabeça dele também, como ele atirou na tua, você não revidou. Então, assim, uma história. Eu gosto de futebol, né, Roberto? O cara é desleal contigo e você não ser desleal com ele. Então, seria perdoar ele na prática, né, segundo a orientação que Deus nos traz, então, na palavra dele. Tá? Então, esse é o desafio, tá, Pietra? Tá em muta o teu lá, um pouquinho, Pietra, o teu microfone. A Milena também vai mutar o microfone, tá? A Pietra e a Milena. Então, nós indo, então, adiante agora, nós estamos agora na lição 28, tentações e libertação, ali de sexta petição, não nos deixes cair em tentação. Lembram? Deus não tenta. Quem tenta é o diabo, o mundo e a carne. E aí vamos às questões, página 141. Leia a história de quando José foi tentado, em Gênesis 39, 1 a 23. Depois descreva como ele venceu a tentação, usando pelo menos 2 razões porque ele saiu vitorioso. Eu vou agora pedir para o Luan. Tá. Porque o Senhor estava com ele e abençoou ele, e depois conseguiu a simpatia do carcereiro. Tá, muito bem. Então, página 142, é o Cassiel. Você escreveu sobre José. Agora, imagine você sendo tentado nas condições de José. O que você faria para sair da situação? Cassiel. Cassiel, então? Eu não sei essa, pastor. Eu sei só de baixo. Tá, então eu vou pedir aqui para Milena ler para nós, Milena. Eu falaria sobre as recorrentes tentações de sua mulher. Tá ok. Júlia, o que você pôs nessa questão, Júlia? Eu não fiz o capítulo 29. Acho que é 29. O que é? Não fizeste? Eu não entendi, Júlia. É página 142, nós estamos lá no capítulo. Eu não fiz esse capítulo. Ah, não fez essa lição. Então, vamos aí para Pietra. Pietra, então, a outra questão lá, né? Agora, a questão de baixo lá. Você leu a história de José e já escreveu como você faria para vencer se fosse tentado, assim como José. Agora, escreva qual o sentimento que domina o seu coração quando você cai em tentação, Pietra. Essa eu não fiz, mas eu ia colocar tristeza, porque eu me deixei levar pelo inimigo. Ok, perfeito. Pode pôr a resposta, Cassiel. A questão de baixo, daí, Cassiel, é tua. Qual o sentimento que domina o coração quando você resiste uma tentação, Cassiel? É tristeza também, pastor? Oi? Quando você resiste à tentação, não é a primeira de cima, é a primeira de baixo. Qual é o sentimento que domina o coração quando... Eu não coloquei errado. Oi? Ali não seria tristeza, teria que ficar leve. Eu coloquei ao contrário. Eu coloquei ao contrário, pastor. Ah, tá, então tu corrige. Tá de baixo é alegria. Isso aí, né? Porque né? É isso mesmo. E quando a gente cai em tentação, cai no pecado, né? Então a gente vai colher consequências, vai ter erros por causa disso. A gente vai sofrer por causa disso. A gente pode ter o perdão de Deus, mas não quer dizer que a gente vai estar livre de pegar uma doença, ou talvez de, né? Ou talvez eu não tenha como recuperar o dinheiro, né? Se eu botei onde não deveria, gastei onde não deveria, porque às vezes tem gente que bota o dinheiro em jogos e outras coisas, né? Bota o dinheiro fora, né? Cauã, como vimos, os 2 sentimentos escritos acima trazem sensações e consequências. Qual dos sentimentos deixa você melhor? Por quê? Página 142, então a segunda coluna. Bom, o Cauã saiu, né? Então vamos para a Júlia. Ela não fez essa lição. Roberto. Ô pastor, eu não fiz essa. Então vamos para Milena. É a primeira de cima? É isso aí, Milena. Tá.
o sentimento bom, pois estou mostrando meu valor a Deus. Ok, certo, então tá bom, é o teu pensamento, né, o teu sentimento. E aí a 7ª petição, lá diz, né, mas livra-nos do mal, né, lembrar que Deus não traz o mal para nós, mas ele permite situações onde a gente vive o mal. Mas ali a gente pede que Deus nos livre do mal. E se ele permitir que ele transforme os males em bênçãos na nossa vida. Né? E daí aí a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, as petições são agradáveis ao Pai Celeste, ele nos ensinou a orar assim, então a gente pode orar sem medo, ser feliz. O Pai Nosso é a oração modelo, é perfeita, completa, certo? Então, vocês podem, né, com certeza, podem sempre orar o Pai Nosso. Não é orar 10 vezes o Pai Nosso, porque isso é pecado, né? E vocês tornam daí o Pai Nosso uma vã repetição. A gente deve orar uma vez só o Pai Nosso e ponto, não mais, certo? Com o coração, né, com a fé, né, conforme é a vontade, então, do nosso Deus. E amém significa sim, assim seja. Então, página 143, 1 Pedro 5, 8 e 9, eu vou pedir agora para, deixa eu ver, para a Pietra ler para nós. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso, fica atento na vida, Pietra, porque o diabo sempre vai querer te levar para o inferno, vai querer destruir a tua família, a tua vida, acabar com o casamento, com os filhos, te levar para o mau caminho sempre. Então, fica alerta que o diabo, ele é um leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando ele tiver uma chance, ele não tem dó e piedade de ninguém. Ele próprio é um condenado, né? Então ele não se importa com nada de ninguém. Guilherme, Mateus 26, 41, Guilherme. A primeira da 144. Mateus 26, 41, Guilherme. Tem que prestar atenção, tem que ficar se ligando. Não pode, assim, ficar fora de sintonia. Vai lá. Perdi um pouco. Então, a leitura, Mateus 26, 41, é o segundo versículo ali. Você não tem ali escrito? Estou na página errada. Calma aí. É página 144, Guilherme. A 147, tá na 147. Mateus 26, 41. Tá. Não, essa não tem. Tá vendo? Júlia, tenha bondade. A Júlia não fez também, então vamos para a Milena. Tá. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Muito bem. Então, a Luísa, bom, ela está sem catecismo. Cassiel, Atos 14, 22, Cassiel. Pastor, mas tá tudo certo, que eu tô lembrando na minha mente. Eu não entendi, Luísa. Tá tudo certo, eu tô lembrando na minha mente. Cassiel, então. Pode ler para nós? Atos 14. Eles animavam os cristãos, eles davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que o que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino. Muito bem. Então, Cauã, número 2, as tentações estão ao nosso redor todos os dias. Escreva uma frase, em uma frase, o que é tentação, Cauã? Não fizeste, Cauã? Então vamos, Luan. Luan. Tá, eu coloquei. Tentação é o que o diabo faz para tentar levar a gente para o caminho do mal.
Tá, são as iscas que ele coloca aí, né? Os teus pontos fracos, tá, Luan? Ele vai sempre te pegar pelos teus pontos fracos. Né? Então, vamos adiante. Número 3, Pietra, há coisas que nos tentam para cairmos da fé. Temos 3 grandes inimigos que nos tentam. Quais são esses inimigos? Pietra. Um inimigo só eu sei, que é o diabo. O diabo é um. Mais 2. Vocês eu não sei. O mundo e a carne, nossa carne. O pior inimigo é nós mesmos. Porque nós temos a tendência natural para o mal. Então, o diabo, o mundo e a carne são os nossos grandes inimigos, tá? O pior não é o diabo é terrível. Né? O mundo também, na maioria que não crê em Deus, não quer saber de Deus, igreja, a palavra de Deus ali, debocha, ataca e assim por diante, o mundo também é um inimigo da fé. Vai ser assim, desde o início foi assim, vai ser assim até o final. Mas a nossa carne é o pior, porque uma criança, por exemplo, ela tem a tendência para o mal. A luta sempre dos pais é ensinar sempre o bem. E assim mesmo assim para vocês podem ver, o mal ninguém precisa ensinar, a gente tem que lutar para ensinar o bem. E aí quando vê, se esquece ainda. Então é o diabo, o mundo e a carne, tá? Porque a nossa carne é o pior dos inimigos, na minha opinião, é o pior dos inimigos. Não é o diabo o pior, pior somos nós mesmos. O maior perigo contra nós mesmos somos nós mesmos. Então, indo adiante, a questão 4, Deus nos ajuda para vencermos as tentações. Cite 2 maneiras de como podemos vencer, então, a tentação. Deixa eu ver quem agora, Milena. Estamos com um reduzido de alunos respondendo. Vai lá, Milena. Tá, peraí. Eles entraram no mundo quando Adão e Eva pecaram. Para aí, deixa eu ver aqui. Deus nos ajuda para vencermos as tentações. Cite 2 maneiras de como podemos vencer a tentação. Como? Eu li o errado. É a 4. Tá. Podemos vencê-la apreciando tudo que Deus nos deu e rezar o Pai Nosso. É uma opção, mas eu digo ler a Bíblia e faça a oração, tá? Eu diria 2 coisas: ler a Bíblia e fazer a oração, e orar. E orem. Lembrar do que Deus fala e tentar fugir daqueles ambientes que a gente não deve ir. Se vocês vão num lugar onde é que ali o diabo tenta, vocês não estejam ali. Não vão ali. Não sejam curiosos, que muitos caíram na desgraça pela curiosidade. Cuidado. Não alimentem a curiosidade de você. Vou ver como é que é lá. Não, não vai. Vou botar a mão aqui. Não ponha. Vou fazer só para ver como é que é. Não faça. Lembra, a curiosidade é a razão da desgraça de muitos. Não alimentem a curiosidade. Então, leiam a Bíblia, façam oração, fujam de lugares e companhias e amigos que andam no caminho errado e fazendo coisas erradas. Fujam deles. Vamos adiante. 5. Há muitos males no mundo, mas eles nem sempre existiram. No entanto, há uma razão que justifica a existência deles. Qual é? Agora, quem está na vez agora? O Cassião. Lá, Cassião, pode ser? É o pecado. O diabo? Não é o diabo, né? Há muitos males no mundo, né? O grande mal é o pecado, né? Foi a desgraça do diabo também, viu, Cassião? Tá? O pecado. O diabo nos instiga a pecar? Sim. O mundo nos instiga a pecar? Sim. A nossa carne nos leva a pecar? Sim. Então, o grande problema é o pecado. Certo, Cassião? Então, corrija a tua resposta lá. Número 6, Luan. Lembre-se de uma notícia na TV, no jornal ou na internet e relacione pelo menos 2 males que atingem o cristão. Às vezes, nem nos damos conta de que os males estão tão perto de nós. Luan. Tá, eu coloquei um só. Eu coloquei o padre que falava sobre Deus por dinheiro. Que agora ele foi preso. Que foi preso. Tá? Tem os pastores, aí, padres, né? Bom, aquele roubou, né? Ele roubava da igreja, né? Diz que era para ser para a construção da igreja e não era. Na verdade, ele estava roubando, né? Enfim, tem de tudo, certo, Luan? Né? Tem, o pastor aí recentemente foi preso aí, né? Também com fraude de milhões aqui. Sabe aqueles falsos pastores, profetas, né? Eles roubam, né? Eles têm aquelas grandes igrejas e ganham muito dinheiro,
né, enganam as pessoas, roubam, exploram as pessoas, né? Infelizmente isso acontece também, tá certo? E eles são chamados de pastores, então eles trazem prejuízos para mim, né? Mas eles nunca estudaram uma teologia, nunca se formaram numa faculdade, bota a Bíblia debaixo do braço e sai enganando os outros e são chamados de pastores e mestres, né? Que vergonha, é muito triste isso. Mas vamos adiante, certo? Então tá aí. Então a 7, em todas as petições pedimos alguma coisa. O que pedimos então na 7ª petição, Pietra? Número 7, né? O que pedimos na 7ª petição? Que Deus nos livre de todo mal. É isso aí, simples assim. Número 8, quando oramos, falamos com Deus. Por que podemos ter a certeza que Deus atende as nossas orações? Quem é que garante que Deus atende as nossas orações? Guilherme. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Aquele que garante, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar e que garante que Deus vai nos ouvir. Quem é? Ok, Jesus. Jesus? Jesus garante. Ele é o único mediador. Ele garante que as nossas orações são ouvidas por Deus. Não há outro mediador. Lembram isso? Isso é o primeiro mandamento. A Maria não pode rogar por nós pecadores nunca, porque ela é uma pecadora. Ou seja, precisou de Jesus para ir para o céu. Sem Jesus, ela teria ela própria ido para o inferno, mesmo sendo o instrumento que Deus usou para Jesus nascer. E assim segue. Importante nós lembrarmos, então, isso, né? E o que significa amém? Eu estou agilizando, porque queimou o horário, o primeiro ano já está me chamando, né? O que significa amém? Sim, assim seja. Quando eu oro, amém, significa sim, assim seja. A número 10, nas lições em que falamos sobre a oração, em especial sobre a oração do Pai Nosso, vimos que Deus nos ouve, que Ele está sempre pronto a nos atender, e que Ele nos atende a seu tempo e a seu modo. Escreva no espaço abaixo uma oração. Olha quantas orações eu já pedi para vocês escreverem nesse período. Então, imagina assim, que vocês teriam condições de fazer uma oração de cabeça, sempre sem escrever mais. Vocês poderiam só lembrando a oração e as partes. Tá? Eu vou dar umas pistas aí para a prova de vocês nesse momento final. Então, tem que saber a oração e as partes da oração. Lembram? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, querido Deus, amado Pai. Desenvolvimento. Primeiro, agradecimentos. Aí, letra B, os pedidos espirituais. Letra C, pedidos gerais. E a conclusão, em nome de Jesus. O que vocês precisam mais? O que não pode esquecer com relação a isso? Algumas questões sobre orações. Podemos orar pelos mortos? Não. Orar por tudo, por todos, menos pelos que estão mortos, porque já não adianta mais. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno e não muda mais. Oração por mortos é pecado. No culto, na igreja luterana, a gente tem um momento em memória, onde a gente agradece a Deus pelo que fez, pela pessoa que Deus chamou, né, e ora, né, pela família, pelos familiares, mas não pelos mortos. Fala, Luiz. O que o diabo faz com a gente lá embaixo? O que é? O que o diabo faz com a gente lá embaixo? Lá embaixo aonde? Não é lá embaixo o inferno. Quem é que diz que o inferno é lá embaixo? Fica do outro lado da vida, não fica nesse lado, tá? Não fica no centro da Terra em lugar nenhum, aqui, nesse universo. Fica do outro lado, é do outro lado da vida. Então a gente não tem como ir para lá, tá? Lá tem o céu e o inferno. E não te preocupa, o diabo ele vai sofrer junto com quem vai para lá também. Ele não vai ficar lá como chefe poderoso, passando a forca lá, ou sei lá, aquela navalha da morte, né, o gadanho, como é chamado, né? Sabe, aquele, né, ele não vai estar lá assustando as pessoas, fazendo ele afundar a cabeça lá no meio do esterco, como alguém falou. Não, é fogo, enxofre, lá diz a Bíblia, né, assim é o inferno, e o diabo vai para lá também, ele é um condenado. Ele não é chefe lá, tá? Quem é o chefe é Jesus. Do céu e do inferno. Olha que bacana, né? Bacana para quem é cristão, quem não é está lascado, né? Quem riu de Jesus, desprezou ele, está perdido. E essa é a realidade. Né? E depois não tem mais o que fazer. Por isso que orar pelos mortos não adianta. Lembrando, então, as petições rapidamente. Quando eu oro, o Pai Nosso que estás no céu, o que Deus quer? Um relacionamento de pai e filho. Quando eu oro, santificado seja teu nome. Né? O que eu estou pedindo? Que o pastor ensine direito e viva de acordo. Que nós, membros, aprendamos as verdades e vivamos de acordo.
venha o teu reino. Que eu fique na fé, ou seja, sob o reinado de Deus, que mais pessoas cheguem à fé e que venha o reino dos céus. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou pedindo a Deus, né? Eu concordo contigo, não ao diabo, ao mundo e à carne, sim para ti. Quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó Deus, tudo que pertence, sustento e as necessidades da vida eu quero. E a quinta petição, Deus me perdoa que nem eu perdoo os outros. Quando eu oro, não nos deixe cair em tentação, eu estou orando, ó Deus, né, me guarde, né, porque o diabo, o mundo e a carne não me levem à condenação, né? Porque quem tenta não é Deus, quem tenta é o diabo, o mundo e a carne. A sétima, mas livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, fica aí o convite para os cultos. Semana que vem, presencial, da 1h30 às 3h30. Apresentação e avaliação novamente do caderno, catecismo. Alguns têm tarefas pendentes a apresentar, né? E a prova escrita, então, sobre o Pai Nosso, sem consulta nenhuma, semana que vem. Tá certo? Então, estudem bastante, né? Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Então, não vou dar outra tarefa, exceto a prova para vocês, escrita na semana que vem. Então, estudem bastante. Estudem também os livros. Aliás, as petições, tem que saber qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta, qual é a sexta, qual é a sétima. Né? Saber quais as petições, saber explicar com as próprias palavras. Quanto mais estudar, melhor para vocês. Estudem livros da Bíblia também, né? Ou seja, deem uma lida nos mandamentos, é sempre importante, certo? E até a semana que vem, então, presencialmente no pavilhão da comunidade, 1h30 às 5h30 da tarde. Tchau para vocês, abençoado final de semana. Fica o convite para os cultos, sigam com Jesus e sigam bem. Tchau, tchau, gente.